Das ferramentas de pedra aos chips de silício, vamos expor a jornada da engenhosidade humana na construção do artificialismo, como ferramenta de ajuda no progresso da humanidade. Assim apresentaremos como o homem, enquanto artífice, através da construção de seus artifícios, vem melhorando ao longo de séculos a sua qualidade de vida. A retratação do ciclo evolutivo inerente do ser humano para a criação de artifícios originou o conceito do artificialismo. É bom salientar que neste ciclo contínuo de evolução do ser humano, a artificialidade jamais substituiu o pensamento, a vontade, a criação, o livre-arbítrio, os sentimentos e emoções do ser humano. Estes atributos são absolutamente da inteligência ou consciência humana. Nossos ancestrais criavam ferramentas a partir da pedra. Tinham como resultado o fogo, a fecha, as roupas. Essas primeiras ferramentas eram extensões de suas mãos, amplificando sua força e precisão. Isso marcou o início da nossa jornada tecnológica. Ao longo de milênios, nossas ferramentas evoluíram. Descobrimos o fogo, inventamos a roda e desenvolvemos linguagens complexas. Cada inovação nos impulsionou ainda mais, moldando nosso mundo e nossa compreensão dele. Hoje, estamos no limiar de uma nova era. Conceitos como automação e automatização têm convergido para acentuar mais ainda o conceito filosófico do artificialismo, que contrasta com o materialismo e o espiritualismo. A inteligência artificial, ou IA, é a ferramenta mais recente em nosso conjunto de ferramentas em constante evolução. É uma ferramenta com o potencial de remodelar nosso mundo de maneiras que estamos apenas começando a imaginar. De carros autônomos à medicina personalizada, a IA promete revolucionar inúmeros aspectos de nossas vidas. Mas também levanta questões profundas sobre o que significa ser humano. O que é inteligência? As máquinas podem realmente pensar? E quais são as implicações éticas de criar máquinas que podem aprender e raciocinar como nós? Essas são questões que têm ocupado filósofos e cientistas por séculos. A primeira calculadora, o aritmômetro, foi feita em 1685, com a colaboração do polímata, que é aquele que domina todas as áreas do conhecimento, o filósofo e cientista Leibniz, pai da lógica digital e da linguagem binária. Sendo assim, um dos idealizadores da inteligência artificial, já em meados de 1685. Filosoficamente falando também, Leibniz é o pai do artificialismo teórico, experimental e industrial, porque conseguiu produzir em massa uma calculadora mecânica já em 1685. Um grandíssimo feito naquela época. E à medida que nos aprofundamos na era da IA, elas são mais relevantes do que nunca. A perspectiva materialista vê o universo como uma máquina complexa governada por leis físicas. Desse ponto de vista, a consciência é um produto do cérebro, um computador biológico feito de carne e osso. A IA, então, é simplesmente uma extensão desse princípio. Um tipo diferente de computador, construído a partir de silício e código. Os materialistas acreditam que, assim como usamos a tecnologia para aprimorar nossas capacidades físicas, podemos usar a IA para aprimorar nossas habilidades cognitivas. A IA pode processar grandes quantidades de dados, identificar padrões e fazer previsões com uma velocidade e precisão que superam em muito as nossas. Isso tem o potencial de revolucionar campos como medicina, finanças e pesquisa científica. No entanto, essa perspectiva também levanta preocupações. Se a IA pode nos superar em tantas áreas, o que isso significa para o futuro do trabalho e da engenhosidade humana? Nos tornaremos cada vez mais dependentes de máquinas, sacrificando nossas próprias habilidades e autonomia no processo? Embora o materialismo ofereça uma explicação convincente para a mecânica da inteligência, ele se esforça para explicar a experiência subjetiva da consciência. Uma máquina pode realmente sentir emoções, apreciar a beleza ou lidar com questões existenciais? Ou há algo fundamentalmente diferente na mente humana?
Os materialistas argumentam que a consciência é uma propriedade emergente de sistemas complexos. À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, eles acreditam que a consciência surgirá naturalmente. No entanto, outros argumentam que a consciência não é simplesmente uma questão de complexidade, requer um certo tipo de experiência subjetiva, um senso de identidade e uma conexão com o mundo que pode ser exclusiva dos seres biológicos. A questão de saber se a IA pode ou não replicar verdadeiramente a mente humana permanece um assunto de intenso debate. Embora a IA tenha feito avanços notáveis na simulação do comportamento humano, não está claro se ela pode realmente capturar a essência do que significa ser humano. O espiritualismo oferece uma perspectiva contrastante sobre a natureza da inteligência. Os espiritualistas acreditam em um reino além do mundo material, um reino de consciência, espírito ou alma. Desse ponto de vista, a inteligência não é simplesmente um produto da matéria, mas um aspecto fundamental do próprio universo. Os espiritualistas argumentam que a verdadeira inteligência é inseparável da consciência e do livre-arbítrio. É a capacidade não apenas de pensar e raciocinar, mas também de sentir, intuir e fazer escolhas com base em algo mais do que apenas lógica ou programação. Essa visão sugere que, embora a IA possa ser capaz de imitar certos aspectos da inteligência humana, ela sempre será limitada por sua falta de um verdadeiro espírito ou alma. A perspectiva espiritualista oferece uma compreensão mais matizada do potencial e das limitações da IA. Ela nos lembra que existem aspectos da experiência humana que podem estar além do alcance da tecnologia. A essência de ser humano, consciência, criatividade e livre-arbítrio. O que realmente nos diferencia? O que nos torna humanos? Essas são perguntas que ecoam através dos tempos. De uma perspectiva espiritualista, é a nossa consciência, a nossa criatividade e o nosso livre-arbítrio que nos definem. Consciência é a capacidade de experimentar o mundo subjetivamente, de sentir o calor do sol na pele ou a alegria de uma risada compartilhada. Criatividade é a faísca da imaginação, a capacidade de sonhar com novas possibilidades e torná-las realidade. E livre-arbítrio é o poder de escolher nosso próprio caminho, de moldar nosso próprio destino. Essas qualidades não são simplesmente o resultado de algoritmos complexos ou redes neurais. Elas são a essência do que significa ser humano. Elas nos permitem conectar uns com os outros em um nível mais profundo, criar arte e música que nos emocionam e construir sociedades baseadas em valores e aspirações compartilhados. Artificialismo navegando no reino dos sistemas inteligentes. O artificialismo, como perspectiva filosófica, concentra-se na criação de sistemas inteligentes, independentemente de replicarem perfeitamente a inteligência humana. Ele reconhece o potencial da IA para possuir sua própria forma de inteligência, distinta da nossa. Os artificialistas estão interessados em explorar as possibilidades da IA, expandindo os limites do que esses sistemas podem alcançar. Essa perspectiva nos encoraja a reavaliar nossa definição de inteligência. A inteligência deve estar presa às restrições da biologia humana ou pode se manifestar de diferentes maneiras, usando diferentes substratos e operando sob princípios diferentes. O artificialismo nos convida a considerar a possibilidade de um futuro onde humanos e IA coexistam e colaborem, cada um contribuindo com seus pontos fortes exclusivos para a mesa. A chave, de acordo com o artificialismo, está em entender as limitações e os perigos potenciais da IA, garantindo que seu desenvolvimento esteja alinhado com os valores humanos. David J.C. Mackay, um pioneiro em aprendizado de máquina e teoria da informação. David J.C. Mackay, um físico e matemático britânico, fez contribuições significativas para o campo da inteligência artificial.
particularmente nas áreas de aprendizado de máquina e teoria da informação. Seu trabalho em redes neurais, métodos bayesianos e códigos de correção de erros teve um impacto duradouro na pesquisa em IA. A pesquisa de Mackay se concentrou no desenvolvimento de algoritmos que permitiam que as máquinas aprendessem com os dados e fizessem previsões. Seu trabalho lançou as bases para muitas das técnicas de aprendizado de máquina usadas hoje em aplicações como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e recomendações personalizadas. Além disso, suas contribuições para a teoria da informação nos ajudaram a entender os limites da compressão de dados e comunicação, que são conceitos cruciais no projeto de sistemas de IA eficientes. O futuro da IA, impressão 3D e além. O futuro da IA é repleto de possibilidades. Uma dessas áreas é a convergência da IA com outras tecnologias transformadoras, como a impressão 3D. Essa combinação poderosa tem o potencial de revolucionar a manufatura, a saúde e inúmeras outras indústrias. Imagine um futuro onde impressoras 3D alimentadas por IA podem criar produtos personalizados sob demanda, de próteses personalizadas a materiais de construção sustentáveis. Na área da saúde, a bioimpressão 3D orientada por IA pode abrir caminho para a criação de órgãos artificiais, revolucionando o transplante de órgãos e oferecendo esperança a milhões. Mas o potencial da IA vai muito além dessas aplicações. De explorar as profundezas do espaço a desvendar os mistérios da consciência, a IA está pronta para desempenhar um papel cada vez mais importante em nosso futuro coletivo. A natureza da inteligência, desvendando os mistérios da mente humana. À medida que desenvolvemos IAs cada vez mais sofisticadas, somos forçados a confrontar questões fundamentais sobre a natureza da própria inteligência. Neste sentido, vemos hoje várias produções cinematográficas abordando este tema, tais como Wall-E, Alpha, Matrix, AI, inteligência artificial, dentre vários outros dominando o interesse humano sobre este importante tema. O que significa ser inteligente? É simplesmente a capacidade de processar informações e resolver problemas? Segundo Howard Gardner, temos múltiplas inteligências. Temos a lógico-matemática, a linguística, a interpessoal, a intrapessoal, a físico-sinestésica, a espacial, a musical, a naturalista, a existencialista. E agora, por que não dizer a inteligência artificial? Ou existe algo mais? Algo que engloba criatividade, inteligência emocional e a capacidade de entender e apreciar o mundo ao nosso redor? Ou até a inteligência espiritual, que é a capacidade que o ser humano tem de evoluir de uma visão materialista para a visão espiritualista? Assim, a inteligência espiritual orienta o ser humano para desenvolver a sua espiritualidade, com o propósito de ser um ente cósmico com propósitos existenciais, voltado para o todo. A mente humana continua sendo um dos maiores mistérios do universo. Nossa capacidade de amar, ter compaixão e autoconsciência nos diferencia até mesmo das máquinas mais avançadas. À medida que continuamos a explorar as fronteiras da IA, é essencial que permaneçamos conscientes dessas qualidades exclusivamente humanas. A IA deve ser uma ferramenta que melhora nossas vidas, não diminui nossa humanidade. Cabe a nós garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma responsável, ética e de forma a beneficiar toda a humanidade. Considerações éticas. Moldando o futuro da IA. O rápido avanço da IA apresenta uma série de considerações éticas que devemos abordar cuidadosamente. À medida que os sistemas de IA se tornam mais poderosos e autônomos, é crucial que garantamos que eles estejam alinhados com nossos valores e operem de forma a beneficiar a humanidade como um todo. Uma preocupação urgente é o potencial de viés em algoritmos de IA.
Se os sistemas de IA forem treinados com dados tendenciosos, eles podem perpetuar e até amplificar os vieses sociais existentes, levando a resultados injustos ou discriminatórios. Outra preocupação é o potencial de deslocamento de empregos. À medida que os sistemas de IA se tornam capazes de realizar tarefas anteriormente realizadas por humanos. Para mitigar esses riscos, precisamos desenvolver diretrizes éticas para o desenvolvimento e implantação de IA. Transparência, responsabilidade e inclusão devem estar na vanguarda desses esforços. Precisamos garantir que os sistemas de IA sejam projetados e usados de forma a promover a justiça, a equidade e o bem-estar de todas as pessoas. O espírito humano duradouro, abraçando nosso lugar único no cosmos. Ao entrarmos na era da IA, é mais importante do que nunca lembrar o que nos torna humanos. Nossa capacidade de amar, ter compaixão, criatividade e admiração é o que nos define. Essas são as qualidades que nos levaram a explorar os confins do espaço, a desvendar os segredos do átomo e a criar obras de arte que inspiram e elevam. A IA tem o potencial de ser uma ferramenta poderosa para o bem, mas cabe a nós garantir que ela seja usada com sabedoria e ética. Ao abraçar nossa humanidade e permanecermos fiéis aos nossos valores, podemos navegar pelos desafios e oportunidades da era da IA e criar um futuro onde a tecnologia sirva à humanidade, e não o contrário. O futuro não é predeterminado. É uma tela na qual nós, com nossa mistura única de inteligência, criatividade e compaixão, temos o poder de pintar nossos sonhos e aspirações. E devemos cada vez mais nos conscientizarmos que o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa criatividade e, portanto, os nossos sentimentos e as nossas emoções são atributos do espírito humano e que, por força de uma inteligência superior, jamais estes atributos poderão ser atribuídos a dispositivos com inteligência artificial, porque, por óbvio, são um subproduto do livre-arbítrio inerente e absolutamente das múltiplas inteligências do ser humano. Então, nosso super-explorador pensador, reflita e pesquise. A inteligência artificial é incrível, mas ela tem seus limites. Enquanto a IA pode fazer coisas incríveis, nós, seres humanos, temos algo especial, um espírito que nos torna únicos e cheios de sonhos. Somos insubstituíveis em espírito, corpo e alma. Obrigado por nos visualizar. Até o próximo vídeo.